Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós vamos aqui continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, a instrução dos Espíritos que vai tratar aqui da vingança, né? Então, a gente está no capítulo que a gente vem aprendendo ali sobre o amor, né? Capítulo anterior, amar ao próximo como a si mesmo. Agora a gente já está estendendo um pouco mais essa capacidade de amar, chegando até os inimigos, né? Então, sempre é progressivo, né? São passos que a gente vai dando através da nossa reforma, conforme a gente vai melhorando, a gente vai avançando e vai se desafiando mais ali nesse autoconhecimento, a gente vai, por isso da reencarnação, né? Porque em uma vida só não seria possível a gente conseguir uma depuração moral tão intensa, né? Lapidar o sentimento até chegar no sublime do amor, que é amar ali ao inimigo, né? Bom, então, o que acontece? O sentimento que normalmente a gente nutre por aqueles que a gente considera como os nossos inimigos, né? E geralmente a gente considera alguém como um inimigo, geralmente sempre achando que foi a pessoa que fez alguma coisa para nós. A gente nunca considera a possibilidade de que alguma coisa que nós tenhamos feito antes para essa pessoa, para desencadear alguma reação negativa, né? E menos ainda a gente a nossa tendência de se considerar vítimas o tempo todo, né? A gente jamais considera essa possibilidade de que a gente pode ter feito alguma coisa que essa pessoa se sentiu ofendida, se sentiu no direito ali de cobrar de nós, né? Ou muitas vezes a gente às vezes até nem fez nada, mas a gente se esquece de pensar que a pessoa, assim como nós, pode ter uma impressão equivocada da realidade. Mas quem que não? Nós também não podemos ter uma impressão equivocada da realidade? O que é isso? Às vezes eu realmente não tinha intenção, né? Não passava jamais ali pela minha cabeça, menos ainda pelo meu sentimento, querer fazer alguma coisa para sei lá, para cutucar, para irritar, sei lá o que, a pessoa, né? Não tinha a menor intenção, mas a pessoa, com uma visão muito particular dela, ela acha que a nossa atitude foi ali para provocar, ela entende que alguma coisa, alguma palavra, alguma atitude veio mesmo ali como uma provocação, como uma forma de irritação. Ela está equivocada, porque eu realmente não tinha, né? E aí essa pessoa às vezes tenta aí nos provocar, nos irritar, nos prejudicar, né? Então por isso que o Evangelho é muito claro quando fala que não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para nós mesmos, e pensar que nós e o outro, nós somos todos iguais, né? Se a gente está todo mundo reencarnando num planeta de provas e expiações como espíritos imperfeitos, é porque todos somos iguais na condição da imperfeição, né? Então, assim como a pessoa pode ter tido uma visão equivocada, um juízo equivocado, nós também podemos, né? E também nunca jamais esquecer que quando a gente se vê diante desses juízos, vamos colocar até entre aspas, equivocados, que muitas vezes não é que são equivocados, né? Que a gente já traz ali uma predisposição, a gente já traz uma predisposição e não ir muito com a cara daquela pessoa, né? E por quê? Da onde vem isso daí? Porque muitas vezes, isso tudo que eu estou falando, toda essa introdução, é pensando em atitudes, em ações que tenham de fato ocorrido ou situações imaginárias da vida presente. Mas a gente já sabe que não temos só essa vida, já vivemos muitas outras vidas. Então, muitas vezes, nesses casos que não houve um motivo real
mas a antipatia existe, a gente vai saber, certamente o motivo está lá no passado. E aí no passado aplica-se as mesmas regras, né? Então, às vezes, aquele que acha que é o ofensor, se ele abrir um pouquinho mais o seu entendimento, a sua visão espiritual, ele pode se surpreender, né? Se ele se acredita a vítima, ele ampliando um pouquinho mais ali, isso já falando de passado, ele pode perceber que, na verdade, num passado um pouco mais remoto, ele que foi o algoz, ele que deu causa. Então, no final das contas, não importa quem deu causa. O que importa é quem vai dar o primeiro passo para o fim desse círculo vicioso de vingança, de ódio e de falta de perdão, né? Porque o que gera esse círculo vicioso de falta de perdão, de ódio e de vingança? Gera infelicidade para ambas as partes. E aí o que acontece? Ora um é vítima, ora o outro é algoz. Ora um é vítima, ora o outro é algoz. E chega nas contas aí da eternidade, se perde, né, ali quem realmente é mais vítima de quem. Né? Então tornam-se todos algozes. Então, feita essa introdução que faz com que a gente reflita sobre o que é que vale a pena, o que a gente quer, é o tema, né, dessa palestra de hoje, vingança ou perdão? O que nós vamos escolher para a nossa vida, né, para esse momento da nossa vida? Nós vamos continuar com esse círculo vicioso que traz tanta dor e sofrimento, ou nós vamos pôr um basta, eu vou romper esse ciclo? Não importa o que o outro vai fazer, eu vou romper esse ciclo. Da minha parte não haverá mais uma atitude de vingança, né? Na minha parte haverá uma atitude de perdão, né? E aí a gente vai entendendo que o perdão, ele começa, são as gradações, assim como o amor, a gente começou falando, tem as gradações, a gente começa amando a nós mesmos pelo nosso egoísmo, né? Depois a gente ama o próximo e depois a gente estende para o inimigo, né? Então são gradações, os níveis de dificuldades vão aumentando. O perdão é a mesma coisa, né? Então falar, perdoar quem acabou de praticar ou quem praticou uma ofensa muito grave, muito dolorosa, não é fácil. Então não é assim, tá, eu perdoo. Isso aí seria antes hipocrisia. Mas o perdão verdadeiro, sincero, aquele que nos alivia, que nos traz paz, o perdão que nos traz paz, ele não exige essa hipocrisia de nós. Ele simplesmente, o primeiro passo é deixar de lado, é parar de agir contra o outro, é parar de se vingar, é pensar, é passar a fazer aquilo que a lei do amor diz lá no começo, né? Então, quando a gente dá um freio na vingança e vai dar um passo em direção ao perdão, não é um perdão completo, como deve ser, que a gente estuda no Evangelho, né? A gente vai começar por nos amar. O perdão, o primeiro passo do perdão é começar por nos amar, amar a nós, esquece o outro, esquece aquele que nos ofendeu, vou fazer por mim. Eu não vou ficar mais pensando nessa pessoa, né? Eu não vou pensar, eu vou pedir a Deus que eu não fique mais remoendo esses pensamentos. Eu não quero mais pensar no que a pessoa me fez. Esse é o primeiro passo do perdão. Veja que não é ir lá e falar assim, agora eu sou seu amigo, eu te perdoo de todo o coração, esqueci, apagou da minha memória. Não é isso, gente, né? Não é isso. O perdão, o primeiro passo do perdão é pensando em nós, é pedir ajuda a Deus para que eu não gaste mais a minha energia com aquela pessoa, que eu concentre a minha energia em fazer alguma coisa de bom para mim. Então, quando eu me coloco nessa condição, eu acabo, assim, mesmo sem perceber, né? Muito naturalmente, eu acabo dando uma trégua ali, não só para o outro, mas para mim mesmo. Nós damos uma trégua para nós mesmos, a gente tira aquele peso todo do desejo de vingança que pesa sobre os nossos ombros, assim
como uma tonelada, né? E nos faz sofrer. Aqui no Evangelho, olha, nós vamos pegar algumas partes para a gente ler. A lição de Jules do Espírito, Jules Olivier, foi dada em Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então vai desaparecer. À medida que a gente vai se depurando, à medida que a gente vai purificando mais os nossos sentimentos, né? Então sentimentos purificados não dão lugar à vingança. Então esse costume vai desaparecer. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Então, a pessoa encarnada que ainda deseja se vingar é um espírito que está muito atrasado. É um espírito encarnado que está num atraso moral muito grande. E os espíritos que buscam se vingar através do quê? Das obsessões, também são espíritos igualmente muito atrasados. Portanto, quem está atrasado está distante de Deus. Quem está distante de Deus sofre. Né? Então, por uma questão de raciocínio, de lógica e de inteligência, a gente, para se aproximar de Deus, quanto mais a gente tem que fazer esforços, e esses esforços que nos vão aproximar de Deus, através da depuração dos nossos sentimentos e começar a eliminar esse desejo de vingança dos nossos sentimentos, do nosso coração, já é um grande passo que nos colocará mais próximos aí de Deus. É uma decisão que vai trazer um alívio, um bem-estar e um conforto que o espírito muito vai apreciar e que vai fortalecê-lo para o futuro. Continuando. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e que se afirme espírita, né, ou cristão. Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Qual preceito? Perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Né? Então, olha só. Eu vou pular algumas partes porque tem um texto aqui que eu quero ler. Bom, vamos lá. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. A falsidade e a vileza, porque a pessoa, antes de se vingar, muitas vezes ela está ali fazendo uma aparência de que está tudo bem, ela está armando a vingança dela pelas costas, né? Isso é uma vilania, isso daí, né? Olha só. Quando é o mais forte, né, então a pessoa que quer se vingar, quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera o seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflame sua paixão, sua cólera e seu ódio. E aí vai a parte até para a força física, né? No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que animam. Então, se a pessoa não vai para cima ali, né? Às vezes uma pessoa que não parte, como a gente viu na semana passada, né? Da ferir a face direita, que fala até um pouco dessa coisa da força física, a pessoa começa a arquitetar, a urdir, a tecer situações caluniosas, mentirosas, né? Para poder envolver ali a sua vítima. São muitos os exemplos que a gente tem na literatura maravilhosa, na vasta literatura espírita, né? De espíritos ali maus que tecem, que urdem ciladas, né? Maquinações ali de situações bem complicadas para suas vítimas, para envolver as suas vítimas. Então,
Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Então é aquela pessoa que está sempre ali. Então também tem a ver com a maledicência, né? De sair falando mal e falando mentiras contra ali a pessoa, né? Então aí diz que esses que fazem isso, que urdem essas tramas aí maquiavélicas, né? É o covarde que se vinga dessa forma e é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. É até pior, né? Essa urdidura, essa coisa tramada, falsa, do que aquele ato impulsivo ali que a pessoa não parou nem para pensar, foi puramente instinto, né? Então, aqui, olha. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Engraçado que isso foi falado aqui em 1862, que foi quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi 63, 1863. Isso foi escrito em 1863. E né, os espíritos já falavam nessa época para trás com esses hábitos de outros tempos. Gente, estamos em 2023 e ainda hoje a gente vê aí nós, né? Nós alimentando desejos de vingança, não uma vingança tão escancarada assim com tal, mas né, a nossa maledicência, qualquer situação ali que a gente saiba que possa muito discreta, né, que a gente saiba que possa estar prejudicando. Quantos de nós ali nos encontramos em atos ou em pensamentos, né, no sentido de se vingar do outro, né? Então, olha aqui, olha, fora da caridade não há salvação. E aí continua aqui o Espírito falando, mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Então, ele não quer acreditar que quem se diga espírita ou que se diga cristão, porque é inacreditável mesmo, né? A pessoa se dizer cristão e querer se vingar. E para a gente terminar, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Estude e Viva. Esse livro foi uma parceria entre o Chico Xavier e o Valdo Vieira e traz aí mensagens dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então aqui, olha, perdão e nós. Habitualmente consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade na esfera dos amigos que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas, a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, como sejam, né? Então, olha só, ações que fazem aí conosco, a gente tem que fazer de conta que não viu, que não ouviu, que não percebeu. A observação maliciosa, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarneador, né, ou de deboche, o apontamento irônico, indiscrição comprometedora, conceito deprimente, acusação injusta,
a exigência descabida, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sob qualquer aspecto, o recado impiedoso, ou seja, todos nós praticamos atitudes como essas o tempo todo com as pessoas e recebemos também das pessoas atitudes semelhantes. Quem não? Né? Que não dá tempo, senão leria de novo. Então, o que fazer diante dessas situações? Primeiro, ficar atento para que a gente não faça isso com os outros, porque a gente faz, mas ficar atento para fazer menos ou não fazer. Tá? Segundo, quando alguém menos desavisado ou que esteja mais invigilante do que nós faça isso conosco, é fazer como ele disse aqui antes, fazer de conta que não ouviu, que não percebeu, que não viu, que não ouviu, né? E deixar passar. Não nos iludamos em matérias de indulgência. Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais, né? Não é só nasquelas coisas terríveis, né? A afeição do traje a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erro e por isso mesmo o perdão é serviço de todo instante. Mas, assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendermos a relevar as indelicadezas pequenas. Muito interessante isso daqui, porque a gente fica achando que o perdão é algo muito grande, né? Eu não consigo porque é demais para mim, o nosso orgulho é ainda tão maior, né? Não permite que a gente consiga perdoar. Mas nessas pequenas atitudes, nas coisas pequenininhas, que a gente fique atento a nós mesmos e quando os outros praticar, que a gente esteja aberto a esquecer, a não ficar deixando a coisa crescer. Assim eu me despeço de todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje do livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec. Ele desenvolve temas nesse livro sobre o céu, o inferno, o purgatório, sobre anjos e demônios e sobre o passamento, na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, ele publica mensagens ditadas por espíritos em diferentes classes evolutivas. Então, hoje nós veremos a mensagem de um espírito feliz no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, há uma escala espírita para efeito de entendimento dos diferentes graus evolutivos dos espíritos e as características significativas conforme o grau evolutivo de cada um. Nós também somos espíritos e cada um de nós estamos em um desses graus evolutivos. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, embora esteja para iniciar uma fase de transição para um estágio mais avançado. Os planetas de provas e expiações recebem espíritos imperfeitos em sua maioria. Dentro de cada ordem há diferentes classes conforme os avanços evolutivos dentro dessa mesma ordem até conseguirem avançar ao ponto de serem considerados de segunda ordem, quando se tornam bons espíritos. Não há uma linha demarcatória entre um grau e outro, pois a evolução vai ocorrendo aos poucos conforme a reforma íntima de cada um. No Livro dos Espíritos, no item 100, lemos sobre essa classificação dos espíritos. Vou ler um trecho. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos.
A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que já atingiram o grau supremo da perfeição. Allan Kardec, no livro denominado O Céu e Inferno, O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro, ele publica mensagens de espíritos em diferentes graus evolutivos, como uma das formas de aprendizado aos que buscam o estudo do Espiritismo e da própria reforma íntima. Vemos nessas mensagens que são as qualidades morais que nos levam a conquistar a verdadeira felicidade. Aqui na Terra consideramos a felicidade as facilidades que o mundo oferece, como o dinheiro, a fama. Porém, para conquistar mundos felizes é preciso a riqueza em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E o próximo é todo aquele que encontramos em nosso dia a dia, mesmo aqueles que apenas cruzam em nosso caminho por um momento. Dentre as diferentes mensagens, teremos para nossas reflexões neste dia a mensagem da Condensa Paula, que está no grupo de mensagens trazidas pelos Espíritos Felizes, que estão publicadas, como já disse, no livro Céu e Inferno, está no capítulo 2, e o título é Espíritos Felizes. Veremos a mensagem da Condensa Paula, só que tem duas observações colocadas por Allan Kardec. Primeira, o autor do livro escreveu, o autor do livro é o Allan Kardec, escreveu uma observação sobre essa mensagem. Primeiro, ele diz: pode dizer-se que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa ideada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. A segunda observação do autor eu vou ler. Desta comunicação, cujo original é em alemão, extraímos os tópicos que interessam ao assunto de que nos ocupamos, suprimindo os de natureza exclusivamente familiar. Então vemos que essa mensagem que está sendo passada para nós é aquilo que interessa para nós, mas tem uma parte que não foi publicada porque se referia a assuntos particulares de família. Então eu vou ler. É o capítulo 2, da segunda parte, Espíritos Felizes, e o título é A Condensa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem abençoada sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios, sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência, sem forçada familiaridade, com que tratava os fâmulos, despercebida, ademais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que pessoas que vivem no trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e, humilhada, se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nem uma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não era beneficência ostentosa à luz meridiana.
e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias, só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das suas altas funções do marido decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências da sua posição. Sem avareza, ela o fazia contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E desse modo se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa, e assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Então agora ela em espírito dando a mensagem. Tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obumbrariam, quer dizer, ocultariam o arco-íris? Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem, comparados aos percursos da imensidade mais céleres que o raio? Horizontes nebulosos e limitados que são, comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento? Aqui tudo ressuma amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja desprovido de peripécias. Nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida.
As ocupações, posto que isentos de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Reunimo-nos, separamo-nos para novamente nos juntarmos, e reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução? Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a adestrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanham estes a terra, semeando, edificam aqueles a nova cidade, sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste Comenos reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem. E assim tem cada qual o seu papel. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual, e ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e tanto suficiente, e é tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas as mais perigosas, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas, fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua experiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra, condensa de reticências, não é dado o nome. Então, finalizando, essa história foi vivida, por alguém, e que serve para estarmos refletindo
sobre as nossas escolhas na nossa encarnação atual. Boa noite a todos, muito obrigada. Graças a Deus.